Então vamos lá. Aspectos introdutórios da teologia bíblica. Lembrando, né? Os principais departamentos da teologia. O departamento que é o mais conhecido, né, é o que nós chamamos de teologia sistemática. Via de regra, quando a gente pensa em estudar teologia, é isso que a gente está pensando. Né? Estudar as doutrinas, né? O ser de Deus, quem é o homem, quem é a Bíblia, doutrinas sobre a Bíblia, né? Que é a bibliologia, doutrinas da salvação, soterologia, doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, angelologia, enfim, as doutrinas organizadas. Então, teologia sistemática é isso, é o esforço de apresentar os dados da teologia de maneira organizada, num encadeamento lógico. Então, por exemplo, quando você vai estudar soterologia, que é uma das disciplinas dentro da teologia sistemática, você vai estudar sistematicamente como acontece a salvação. Então, há um encadeamento lógico e organizado. Né? E nas palavras do Alderi de Souza Mato, teologia sistemática é o esforço de apresentar os dados da teologia de maneira organizada. Às vezes a teologia sistemática também é chamada de dogmática. A teologia sistemática pergunta em que os cristãos agora acerca de em que os cristãos creem agora acerca de determinado aspecto do cristianismo. Como resposta, a teologia sistemática alega-nos as doutrinas fundamentais do cristianismo. A sistemática pergunta, em que os cristãos creem? Como a sua resposta, ela se torna uma herança, ela é um legado para o cristianismo. Porque como os cristãos creem na salvação? A resposta que a sistemática dá torna-se as doutrinas fundamentais do cristianismo. Como os cristãos creem em Deus? A resposta dada pela sistemática vai criar a doutrina de Deus. Enfim, então a sistemática ou dogmática, elas reúne as doutrinas, enquanto a teologia bíblica percorre a revelação seguindo o seu fluxo, né, por cima da grande floresta da revelação bíblica, a teologia sistemática desce na floresta com o machado na mão, escolhe um tipo de árvore. Estou vendo essa árvore aqui, vamos pensar um eucalipto, um pé de eucalipto. Então, eu corto aquele eucalipto. Onde tem mais eucalipto? Eu vou andando na floresta procurando eucaliptos. Então, ela anda comparando com o nosso sermão temático ou tópico. A gente organiza informações específicas sobre um determinado tema numa posição. Então, se eu vou tratar da doutrina da Trindade, eu vou determinar, eu posso fazer um recorte, eu quero ver a Trindade, estudar a Trindade a partir do Antigo Testamento, estudar a Trindade a partir do Novo Testamento, ou estudar a Trindade na revelação bíblica. O que a teologia sistemática vai fazer? Vai pegar essa doutrina, vai colocar Trindade, e vai reunir dentro da grande floresta da revelação os versículos que fundamentam tal doutrina. Então, essa é a ideia da teologia sistemática, que como vocês já estão estudando, a gente não precisa ficar nos detendo tanto nessa definição. A teologia histórica, por sua vez, ela é o ramo da investigação teológica que objetiva explorar o desenvolvimento histórico das doutrinas cristãs e identificar os fatores que influenciaram a sua formulação. A teologia histórica pergunta: em que os cristãos acreditavam em relação à sua fé em determinada época? Como contribuição, lega-nos o registro do desenvolvimento da doutrina cristã. Então, por exemplo, o que a teologia histórica faz? Como o cristão, no 3º século, cria na doutrina da Trindade? Então, ela vai lá, na história, entender qual era a compreensão. Ou como, ao longo da história da igreja, foi entendida a doutrina da Trindade. Então, a teologia histórica vai fazer uma investigação a partir da era cristã, verificando em cada fase da história como foi compreendido e entendido até que se tornasse um dogma, né, no cristianismo, a doutrina da Trindade. A teologia histórica ela é fundamental para a gente entender
o surgimento de algumas doutrinas. Então, quando finda a era apostólica e depois a era dos pais apostólicos, né? Pais apostólicos são aqueles pais, chamados pais da igreja, que tiveram contato direto direto com um dos apóstolos ou com discípulos diretos dos apóstolos. Né? São os apóstolos de segunda geração, por assim dizer, né? Então, esses pais, até certa época, algumas doutrinas, algumas coisas que hoje são doutrinas, não eram estabelecidas, não eram problemas. Por exemplo, quando a gente vai pensar no cânon das Escrituras, até que começasse a surgir haver a multiplicação de livros e que os seus autores ou aqueles que apresentavam arrogavam para esses livros a autoridade inerrante, infalível e a inspiração, não houve um movimento sistemático, organizado para determinar o cânon das Escrituras Sagradas. Então, as grandes doutrinas, os grandes eventos teológicos, os grandes dogmas da fé cristã, eles são estabelecidos a partir do surgimento de um problema. O concílio que defende e confirma a divindade de Cristo, ele surge após contestar a divindade. Enfim, todas as grandes doutrinas, elas passam a ser fundamentadas e serem dogmatizadas normalmente em reação a um evento histórico. Então, a teologia histórica vai estudar isso, vai olhar para trás e ver como essa doutrina era compreendida. Seguindo, a teologia pastoral, ou como alguns chamam de teologia prática, né? Que este é um enfoque relativamente novo. Se ocupa do modo que a palavra de Deus toca as pessoas, onde elas estão e na condição em que se encontram, quaisquer que sejam estas. Seu interesse é a aplicação prática do evangelho em todos os aspectos da vida. Essa teologia pastoral, ela tem a preocupação direta com a relação da igreja local. Como a igreja local está sendo atingida, por assim dizer, pelo evangelho, pela palavra de Deus. A teologia pastoral pergunta como os cristãos devem ministrar uns aos outros a fim de crescer em maturidade na vida cristã. Com a resposta a isso contribui com o cuidado e crescimento na igreja local. O que aqui está dizendo é como a gente se relaciona com a palavra de maneira a ministrar a vida dos outros, porque partindo da ideia de uma edificação mútua, partindo de uma ideia de um cuidado pastoral que ele é distribuído na comunidade, não é um ofício único do pastor. Porque nós lembramos que o texto bíblico, em muitos lugares, nos diz apacentar uns aos outros, cuidar uns aos outros, exortar uns aos outros, corrigir uns aos outros, animais uns aos outros. Então, essa pastoral, ela deve acontecer no seio da comunidade. E para que aconteça de maneira saudável, nós precisamos entender pastoralmente como os cristãos devem ministrar, como essas pessoas se ocupam, estão lidando com a palavra de Deus, como a palavra de Deus está tocando as suas vidas. E o quarto departamento é a teologia filosófica. Né? Teologia filosófica é o ramo da teologia que busca encontrar um terreno comum entre fé e as outras áreas da atividade intelectual. Por exemplo, quando a gente pensa na relação de fé e ciência, nós estamos pensando na teologia filosófica. Encontros de filosofias, de perspectivas, né? Diálogo entre filosofia. Historicamente tem havido uma aproximação entre teologia e filosofia. Em alguns períodos específicos, patrísticos, escolástico e moderno, e em torno de certos tópicos particulares com a doutrina de Deus. É bem verdade que na Idade Média, antes do fim da Idade Média, do meio para o final, ali até o século XIV, vamos dizer assim, entendia-se a filosofia como serva da teologia, sendo a teologia a rainha das ciências, dos saberes.
Depois disso, nós começamos a verificar uma mudança de perspectiva. Nós vamos ver a partir do crescimento do humanismo, do escolasticismo, em alguns momentos a teologia, a filosofia ser colocado acima. Né? Houve anterior à Idade Média, houve também um período de rejeição completa à filosofia, né? Aquela frase famosa, né, que tem a ver Atenas com Jerusalém. O que tem a ver o lugar a casa dos filósofos com a casa dos santos de Deus? Mas hoje não, hoje o diálogo entre filosofia e teologia ele é comum nos diferentes saberes, né? A filosofia ela vai ser essa ponte que facilita o diálogo entre a teologia e os diferentes saberes. Seguindo, então agora nós chegamos ao ponto. Falamos de teologia sistemática, falamos de teologia histórica, falamos de teologia pastoral, falamos de teologia filosófica e agora, teologia bíblica. O que é? Um tempo para pensar. Pensa rápido. 20 segundinhos. O que é a teologia bíblica? Seria uma teologia mais bíblica do que a teologia sistemática? É chamada teologia bíblica porque ela é mais bíblica do que a filosófica? Porque ela é mais bíblica do que a pastoral? Porque ela é mais bíblica do que a histórica? O que é teologia bíblica? É importante a gente ir para esse ponto tendo em mente que definição ou definições de uma área ou departamento da teologia ou de muitas coisas, você tem várias. Você vai pegar vários autores. Eu fiz um vídeo aqui mostrando algumas bibliografias que a gente consulta, que a gente acessa. E em várias delas você vai ter definições um tanto diferentes, que acabam se completando. Então vamos ver o que a gente tem de definição do que é teologia bíblica. George Ladd, ele apresenta a seguinte definição para a teologia bíblica. Teologia bíblica é a disciplina que estrutura a mensagem dos livros da Bíblia em seu ambiente histórico formativo. A teologia bíblica é primariamente uma disciplina descritiva. Ela não está inicialmente preocupada com o significado último dos ensinos da Bíblia ou com a sua relevância para os dias atuais. Esta é a tarefa da teologia sistemática. A tarefa da teologia bíblica é dispor a teologia encontrada na Bíblia em seu próprio contexto histórico, com seus principais termos, categorias, formas de pensamento. O propósito da Bíblia é contar uma história sobre Deus e seus atos na história. Esse slide aqui ele é autoexplicativo. O que a teologia bíblica procura, segundo Ladd? Ele vai entrar no livro de Ruth, a teologia bíblica vai pegar o livro de Ruth, não vai ter uma preocupação primeira do que o livro de Ruth importa para a igreja hoje. A preocupação dele, do teólogo bíblico no livro de Ruth, vai ser o quê? Examinar como a progressão da redenção, a progressão da revelação, que parte dela está contida no livro de Ruth, dentro do contexto do livro de Ruth. O que aconteceu lá? Então, a revelação vem progredindo e passa pelo livro de Ruth. Então, a teologia bíblica vai buscar entender o que está acontecendo naquele momento. Expor a teologia encontrada ali no livro de Ruth. O que está acontecendo no livro de Ruth dentro da revelação progressiva? No livro de Ruth está acontecendo a apresentação do alcance do plano redentivo. Uma gentia uma moabita está sendo alcançada pelo plano de redenção. Ela não está preocupada se esta observação tem ou não implicação para hoje, ainda que nós saibamos que tenha. Já o Grant Osborne, né, é muito conhecido, principalmente pela, né, o seu comentário do livro do Apocalipse e também pelo livro Espiral Hermenêutica. Grant Osborne define a teologia bíblica como o braço da pesquisa teológica que se preocupa em encontrar temas através das diversas seções da Bíblia e então procurar os temas unificadores da Bíblia. Isso aqui é um ponto muito interessante. O Grant Osborne diz o quê?
que ela se preocupa em buscar os temas dentro da Bíblia. Então, a Bíblia tem, nós sabemos que a Bíblia, né, via de regra, é entendido que a Bíblia tem 4 grandes temas. Quais são os? Lembra? Não lembra? Vamos lá. Criação. Queda. Redenção. Consumação. Os 4 grandes temas. Então, a teologia bíblica vai olhar as seções, como ela vê esses 4 grandes temas dentro do Pentateuco, como ela vê esses 4 temas dentro dos livros históricos, dentro dos livros poéticos, proféticos. Ela vai ver esses temas sendo tratados ao longo da revelação por seção, dentro do, não só dentro de livro, mas, segundo o Grant Orban, dentro de seções da Bíblia. E procurar, então, temas unificadores. Então, ela estudou ali o Pentateuco, estudou os livros proféticos. Qual é o tema que une esses livros? Qual é o tema que une esses livros? Então, a partir de então, alguns vão tratar de temas. Uns vão pegar aliança, outros pactos, ou como o Kaiser, a promessa está ela percorre todo o Pentateuco e atravessa históricos, poéticos, da literatura sapiencial, passa pelos proféticos e alcança toda a revelação do Novo Testamento. Ele vai procurar um tema unificador. De Alberto Fernando diz que a teologia bíblica se propõe a expor o conteúdo da revelação de Deus em seu desenvolvimento histórico. Está muito parecido com o que George Lyde fala. Ela confere importância decisiva ao trabalho exegético, já que forma uma espécie de elo entre a exegese e a teologia sistemática. Aí chegamos ao ponto. Uma das coisas que é dito da teologia bíblica é que ela é uma disciplina da área da teologia exegética. E por que ele diz que ela confere grande importância? Ela confere grande importância decisiva ao trabalho exegético. Porque o trabalho exegético, a teologia bíblica, ela vai dar elementos para a exegese. E o fruto da exegese vai dar elemento para a sistemática. Então a teologia bíblica está ali no meio. Entendeu? A sistemática depende da teologia bíblica e a exegese depende da teologia bíblica, né? Elas dialogam e o fruto da teologia bíblica / exegese você tem as doutrinas sistematizadas. Já Gerhard Voss, o autor de Teologia Bíblica do Antigo e Novo Testamento, dentre outros, ele vai dizer que teologia bíblica é o braço da teologia exegética que estuda o processo de autorrevelação de Deus depositada na Bíblia. Eu acho sensacional essa perspectiva do Voss, de autorrevelação. Deus é o Deus que se autorrevela. E é muito importante a gente que estuda teologia ter essa ideia, porque quando a gente pega de maneira muito reducionista e simplória e diz teologia é o estudo sobre Deus, pode ficar a ideia que nós somos capazes de pegar Deus, colocar numa mesa ou num laboratório, dissecá-lo como um sapo e pegar todos os meandros, todas aquelas coisas e colocar à luz de microscópios, de aparelhos de alta capacidade e examiná-lo à exaustão. O Gerhard Voss ele vai partir do pressuposto que não. Deus se revela na medida que ele quer a cada um e de maneira geral nas Escrituras. Acerca dessa sua afirmação, Gerhard Voss diz o seguinte: na definição de teologia como ciência concernente a Deus, segue-se a necessidade de que isso se baseie em revelação. Ao lidar cientificamente com objetos impessoais, nós é que damos o primeiro passo. Eles são passivos, nós somos ativos. Nós o manipulamos, examinamos e fazemos experimentos com eles. Mas com relação a um ser pessoal e espiritual, a situação é diferente. Somente à medida que tal ser escolhe se expor é que podemos conhecê-lo. Toda a vida espiritual é, por natureza, uma vida escondida, uma vida fechada em si mesmo. Tal vida só nos pode ser conhecida por meio da revelação. Então, por isso ele diz, baseado no que Paulo diz em 1 Coríntios,
1 Coríntios 2,11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, na definição dada, o termo revelação é tido como um substantivo que indica ação. A teologia bíblica lida com a revelação como sendo atividade divina, não o produto final dessa atividade. Sua natureza e método de procedimento terão naturalmente de manter estreito contato e reproduzir até onde possível as características do trabalho divino em si. Então, o pressuposto do Voz é que não, de maneira alguma, podemos conhecer a Deus de maneira especial se Deus não se auto-revelar. É lógico, não estamos falando aqui do aspecto de revelação geral, conforme declarado por Paulo em Romanos e também no Salmo 19. Seguindo, ainda entre conceituação, explicação e definição de teologia bíblica, Walter Elwell diz que é o ramo das disciplinas que segue determinados temas através de todos os autores do Novo Testamento e que depois funde esses quadros individuais no só conjunto abrangente. Estuda, portanto, a revelação progressiva de Deus em termos de situação vivencial na ocasião escrita e depois delineia o fio subjacente que une todos esses dados. Eu gosto muito também dessa definição do Walter. Ela vai estudando a revelação progressiva em termos de situação vivencial. É aquilo que na análise hermenêutica ou do método de estudo bíblico, a gente fala é entender como o povo daquele... ver naquele contexto o que estava acontecendo. Como o povo se relacionava com Deus, como Deus se relacionava com o povo naquele contexto. Entender primeiro lá, né? Na hermenêutica a gente entende primeiro lá, e para poder ter instrumentos para aplicar aqui. Então, o Walter diz que a teologia bíblica estuda essa situação vivencial e progressiva, depois delineia um fio subjacente que une todos os dados. Então, estuda o Pentateuco, estuda os livros históricos, os poéticos, os proféticos, e depois, o que une tudo isso? Qual é o tema unificador? Né? Voltamos lá ao que Grant Osborne fala. Qual é o tema? Aí depois busca um tema que une essas partes. Eu gosto da expressão do Graham Goldsworth. O Graham Goldsworth, ele escreveu um livrinho, uma introdução à teologia bíblica, muito bacana. O livro dele é todo diferente. Ele tem algumas definições e tal, mas o que ele faz? Ele trata o evangelho. Ele pega o evangelho e vai mostrando a teologia bíblica em ação. É muito legal, é um livro diferente. Enquanto esses todos aqui, né, pelo Gerhard Voss, o Plano da Promessa de Deus do Walter, o Cristo dos Pactos, e alguns outros, né, o Progresso da Revelação, alguns outros que eu já indiquei para vocês aí em vídeo anterior, são livros mais técnicos. Esse do Introdução à Teologia Bíblica do Grimm, ele mostra mais esse resultado da teologia, o que produz essa teologia. Eu acho muito bacana. Esse é um livro que eu tenho somente no Kindle, né? Somente no Kindle. Então o Goldsworth, ele diz o seguinte: a teologia bíblica é uma ênfase teológica. Para ele, a ideia da teologia bíblica é produzir uma teologia cuja ênfase seja descrever o progresso pelo qual a revelação divina se desdobra ao longo da Bíblia, mostrando como a vontade de Deus se move em direção a Cristo. Então nós vemos que a definição do Walter, do Goldsworth, do Lade e do Grant Osborne, elas acabam se completando, estão muito associadas uma da outra, né? Então, ele estuda a revelação divina, o seu desdobramento ao longo da Bíblia, mostrando como a vontade de Deus se move em direção a Cristo, né? Sempre essa progressão. A teologia bíblica pergunta: por qual processo Deus se revelou à humanidade? E a resposta a essa pergunta
nos lega o entendimento da relação de toda a Bíblia com a nossa vida cristã hoje. A teologia bíblica, quando a partir da teologia bíblica, a gente vai ter olhos fixados em como Deus se relacionou com o seu povo, se auto-revelou ao seu povo no longo da revelação bíblica, qual foi a resposta desse povo, e a partir de então nós vamos moldar, mensurar a nossa vida cristã, a nossa caminhada, como estamos caminhando com Deus na continuação dessa progressão para o fim. A teologia bíblica é um meio de entender a Bíblia no seu todo, a fim de podermos perceber o desenrolar do plano de salvação, estágio por estágio. A teologia bíblica se ocupa da mensagem de Deus para nós na forma em que realmente assume nas Escrituras. Isso é muito bacana. Você já parte de um pressuposto aqui, o Grimm, que é uma unidade, um único plano, e que tem estágios diferentes. É o que, por exemplo, a gente vai aprender na teologia, no Cristo dos Pactos, na teologia das alianças. Né? Essa unidade com uma diversidade, que essa diversidade, na verdade, não vai ser uma diferença entre uma e outra, mas aspectos que são acrescentados ou alterados no desenvolvimento dessa aliança. E o Grimm, no seu livro, ele diz aqui um negócio muito, muito interessante, ó. Qualquer cristão que deseja entender as razões das diferenças e queira criar um método sólido de abordar o texto bíblico, a fim de descobrir o que ele realmente diz e significa, precisa de conhecimento da teologia bíblica. O significado da Bíblia não é estabelecido puramente com base em nosso entendimento da sua inspiração e sua autoridade. No outro ponto, Grimm diz: a Bíblia afirma ser a própria verdade de Deus. Desse modo, ela contém a história da revelação de Deus à humanidade, e não a história daquilo que as pessoas pensam sobre Deus. A teologia bíblica provê a base para entendermos como os textos de uma parte da Bíblia se relacionam com os outros textos dela. A gente vai conseguir entender a Bíblia de uma maneira mais harmônica, continuada, mais harmônica. E esse conceito, essa ideia de que a Bíblia não se contradiz, ele vai ficar muito mais claro à medida que nós vamos entendendo melhor e praticando teologia bíblica. Continuando. Teologia bíblica e os métodos. No próximo vídeo nós vamos estar falando desses métodos de fazer teologia